Olá, professor, professora, sintam-se muito bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Lilian Faversani e eu estou aqui para apresentar a vocês esse projeto de educação da ESTET, o Geração Mais. O Geração Mais é um projeto de educação em ciência, ou o que a gente chama de letramento científico. Essa nossa conversa vai ser dividida em 3 partes. Esta primeira, em que a gente discute e eu falo um pouco para vocês sobre o projeto em si, e outras 2 em que a gente discutirá e se aprofundará um pouco mais nessa ideia do letramento científico. Lembram que eu comecei dizendo para vocês que o Geração Mais é um projeto de educação em ciências? Uma coisa que vocês precisam saber a meu respeito é que a minha formação primeira é na área de letras e, portanto, as palavras para mim têm uma importância enorme e eu vou tratar de dividir isso com vocês. Quando a gente fala educação em ciências, a gente tem que prestar atenção que educação é o substantivo. Em ciências é uma locução adjetiva. Portanto, educação é a nossa principal ideia. É assim porque este é um projeto que pretende formar nas crianças um certo método, um jeito de proceder que permitirá às crianças aprenderem um monte de coisas, de ciências e de outras disciplinas escolares, mas que permitirá às crianças aprenderem sempre que elas desejarem aprender, por si mesmas. Para ensinar esse método, nós passaremos por 4 grandes temas, todos eles ligados à ideia da energia elétrica e como nós a consumimos. Eu não sei se vocês sabem, mas a energia elétrica foi sozinha e de longe a invenção humana que mais interferiu no nosso modo de vida e na forma como a gente se relaciona com o planeta e com os recursos que esse planeta pode prover. É claro que a gente não inventou a energia elétrica, ela existe há muito tempo. O que a gente inventou há cerca de 200 anos foi uma forma de gerar energia elétrica para o nosso uso. E esta invenção, sozinha, é a que mais causa impacto no planeta e na forma como nós vivemos. Tente imaginar por um segundo como seria a vida sem energia elétrica. Olhe em volta, olhe na sua casa. Pense em tudo que existe na sua casa que desapareceria se você não tivesse acesso à energia elétrica, porque não faria o menor sentido essas coisas estarem lá. Sua casa ficou bem vazia, né? Agora aumente esse pensamento. Pense numa cidade. Pense no planeta inteiro, pense nas fábricas, nas coisas que a gente produz e como a gente as produz. Pense nos hospitais, pense nos meios de transporte. Entendeu como a energia elétrica interfere na nossa vida cotidianamente? É claro que ninguém quer viver sem ela. Ela traz uma série de confortos e vantagens que a gente aprendeu a gostar e dos quais ninguém está muito disposto a abrir mão. Mas a gente vai ter que achar um jeito de viver com ela de uma outra maneira, porque o fato é que as formas que a gente usa para gerar energia elétrica estão destruindo o planeta e a gente só tem este planeta para viver. A boa desculpa que a nossa geração tem é que quando a gente começou essa brincadeira, a gente não sabia que era isso que ia acontecer. A boa desculpa que a gente tem para ensinar para as crianças é que agora a gente sabe e será um trabalho das próximas gerações mudar essa realidade, transformar as coisas de tal forma que a gente continue tendo acesso à energia elétrica e aos confortos que ela nos traz, mas que a gente continue tendo um planeta para morar, porque é só esse mesmo, não tem outro. Os temas, conteúdos, conceitos e informações veiculados no projeto estão relacionados integralmente com a Base Curricular Nacional. Portanto, ao fazer as aulas do projeto, você não está fazendo um conjunto de aulas extras para ensinar alguma coisa, além daquelas que já estavam previstas e que você deve ensinar de qualquer maneira, porque compõem o currículo de qualquer escola desse país. O que a gente traz aqui de uma forma interessante é a discussão sobre um assunto que é um problema da humanidade atualmente. Assim, aquilo que as crianças aprendem na escola poderá, de alguma forma, participar dessa discussão que é da própria humanidade e que hoje é global. O mundo inteiro está interessado neste problema e em descobrir maneiras de resolvê-lo. O que eu quero dizer com isso é que, ao aderir ao projeto, você não precisará dar uma aula extra além daquelas que você já daria, ensinando as coisas que você já ensinaria. A única diferença é que, ao fazer isso com as atividades do projeto, você estará participando e franqueando aos seus alunos e alunas a oportunidade
oportunidade de participar com você de uma discussão que nos interessa a todos. Este é um projeto que foi pensado para crianças desde o 2º ano do ensino fundamental até o 5º ano do ensino fundamental. Todas as atividades estão direcionadas para esses grupos etários e grupos escolares. Isso não significa que as crianças menores ou maiores não possam participar. É claro que elas podem, e em geral, quando convidadas, querem muito participar. Afinal, é um projeto que envolve minhocas. Qual aluno do 1º ano não quer participar de alguma coisa que envolva minhocas, não é mesmo? A única diferença aqui é que se você escolher envolver os alunos do 1º ano da educação infantil ou do 6º ano em diante, talvez você tenha que adaptar algumas das atividades, mas esse é o seu trabalho cotidiano e você certamente fará isso com maestria. O primeiro tema a ser apresentado às crianças será fauna e flora. A gente começa com um texto no qual a gente conta para as crianças como essa classificação surgiu. Fauna e flora foi uma das primeiras classificações que a ciência propôs ao tentar organizar a forma como a gente entendia os seres vivos. É claro que hoje a gente sabe que existem muitos outros seres vivos que não são nem plantas nem animais. Mas, quando a ciência começou, lá no século XIV, era assim que ela classificava as coisas. Ela usou para isso os nomes dessas duas ninfas da mitologia grega. Fauna, a ninfa que cuidava dos animais, e Flora, aquela que cuidava das plantas. O que a gente vai pedir às crianças é que entendam esta classificação, entendam a importância dela para a forma como a gente interpreta as coisas do mundo e usem essa classificação em atividades diversas. Numa dessas atividades, eles deverão sair pela escola, os arredores da escola, a calçada da escola, o quarteirão da escola, procurando a diversidade de flora e fauna que existe neste território. Eu sei que a gente anda pelo mundo de um jeito que a gente não presta atenção nessas coisas. Se tem uma fileirinha de formigas passando no chão, a gente é capaz até de pisar nelas, ou naquelas plantinhas que crescem nas rachaduras do concreto. Mas as crianças, quando convidadas a procurar por essas coisas, as encontram alegremente. E aí é a gente adulto que fica surpreso com o tanto de coisa que pode existir numa calçada. As crianças encontram insetos dos mais variados, passarinhos que se movem, mas que uma hora ou outra estão ali na calçada. Encontram também animais domésticos, muito comuns nas grandes cidades. E a maior diversidade de plantas, se você disser a elas que prestem atenção no formato, na cor das folhas, das flores, e elas vão descobrindo essas plantas diferentes. O que a gente quer é que as crianças entendam que um olhar atento sobre o mundo muda o nosso jeito de ver o mundo, nos permite fazer descobertas e falar sobre coisas que antes a gente não conseguia falar porque a gente nunca tinha prestado atenção. Isto é uma das coisas que a gente quer que as crianças aprendam, que a gente sempre pode falar sobre o mundo de maneiras diferentes, desde que a gente se organize para isso. Você deve, a essa altura do campeonato, estar se perguntando: tá bom, Lilian, mas o que fauna e flora tem a ver com energia elétrica? E eu vou te dizer, tudo a ver. Vejam, todas as nossas formas de gerar energia elétrica, ou as conhecidas usinas de geração de energia elétrica, causam algum tipo de impacto no ambiente em que elas estão instaladas e às vezes um impacto muito maior do que aquele que acontece na região em que a usina está instalada. De fato, às vezes essas usinas causam um impacto que afeta o planeta inteiro. Pense numa usina hidrelétrica, a mais comum no Brasil. Ela, para funcionar, precisa causar o represamento das águas de um rio, e isso produz o alagamento de toda a região do entorno da usina. É claro que neste lugar viviam plantas, animais, às vezes até pessoas, e obviamente nenhum deles pode viver embaixo d'água. Isto é um impacto local que as usinas hidrelétricas causam. As empresas que têm usinas hidrelétricas são obrigadas, por lei, a compensar esses impactos de diferentes maneiras, fazendo áreas de reflorestamento, construindo aqueles degraus ao lado da comporta da represa para que os peixes possam subir o rio para reproduzir, espalhando espécies de peixes em outras áreas do rio para que essas populações não diminuam.
Isto é um impacto causado diretamente sobre a fauna e a flora daquela região. Se você pensar numa usina termoelétrica, de longe a mais comum no mundo, não aqui no Brasil, porque a nossa matriz é bem verde, a nossa matriz é bem sustentável, mas o resto do mundo gera boa parte da energia que consome a partir de usinas termoelétricas que farão a queima de materiais, algumas vezes derivados de petróleo, outras vezes carvão mineral. Bem, essas usinas liberam gases que vêm alterando o equilíbrio de carbono na atmosfera de forma importante. E a atmosfera é a atmosfera do planeta inteiro. Então não adianta a gente gerar uma energia limpinha se o resto do mundo não está fazendo isso. Todo mundo tem que mudar as formas como está gerando energia para a gente conseguir manter este planeta em que nós vivemos. Assim, convidar as crianças a pensar na diversidade de seres vivos que existe nesse planeta e na importância de cada um deles para o funcionamento do planeta, tal qual nós o conhecemos, é uma das formas de engajá-las nessa discussão. A gente vai fazer mais do que isso. Depois que as crianças tiverem conhecido a classificação de fauna e flora proposta pela ciência lá no começo, tiverem aplicado essa ideia numa saída pela escola ou pelos arredores da escola, verificando essa diversidade, nós vamos convidar as crianças a fazerem pequenas ações do tamanhinho delas, que de alguma maneira protejam ou aumentem essas populações. Elas podem escolher o que fazer e você, professor ou professora, participa dessa escolha, é claro. Vocês podem escolher, por exemplo, fazer um jardim numa regiãozinha lá, num terreno da escola que esteja disponível, ou uma horta, quem sabe até um pequeno pomar, a gente nunca sabe qual é o tamanho da sua escola. Tem também a ideia de fazer o jardim de ver e comer, que são esses jardins que misturam flores e plantas que a gente não come com aquelas outras que a gente come, e elas se dão super bem juntas. Vocês poderão também fazer um pequeno hotel de insetos, que é uma construção que se faz com coisas, restos de coisas, pedaços de madeira, folhas velhas, pauzinhos de canela, e que abrigam certos insetos que nos ajudam a nós humanos na nossa tarefa. Pequenas joaninhas, alguns tipos de aranha que não fazem mal à criança e algumas espécies de abelhas nativas que não têm ferrão e, portanto, também não tem como machucar as crianças. Assim, as crianças terão feito um percurso completo que lhes permitirá aprender 3 coisas sobre o método. A primeira é: sempre tem alguma coisa no mundo que eu não sei e eu posso aprender. E quando eu aprendo esta coisa, eu tenho a possibilidade de olhar para o mundo de um jeito que eu não tinha antes. Portanto, aprender alguma coisa é sempre um jeito de conseguir um poder de interpretação maior do que aquele que eu tinha antes. Todas as vezes que eu aprendo alguma coisa, eu tenho que testar, eu tenho que ver se essa coisa funciona e como ela funciona e que tipo de olhar para o mundo ela me proporciona. Portanto, eu tenho que aplicar esses conhecimentos num ato de exploração real que é compartilhado com os meus iguais, com os meus pares, com os meus colegas. Finalmente, eu tenho que usar este poder para realizar, planejar e efetivamente colocar em prática ações que digam respeito a um objetivo comum, um objetivo que eu partilho não só com esse meu grupo de iguais, mas com a humanidade, da qual eu faço parte. Este percurso, a que eu estou chamando de método, é o que se repetirá em todas as nossas aulas, em todos os nossos temas, porque é precisamente isso que a gente quer que as crianças aprendam. Lembrem-se, a escola é feita de uma insistência infinita em determinadas coisas que a gente quer que as crianças aprendam. Pense em quantas vezes você diz por dia aos seus alunos e alunas: por favor, sentem, parem quietos, peguem os cadernos. Pois é, tem coisa que leva uma vida para aprender. A gente vai repetir o método porque este é o nosso objetivo de fato. Só que enquanto a gente repete o método, a gente fala sobre os nossos temas, as crianças aprendem outras coisas e a gente tem algo que está ali veiculando o método de forma interessante. Assim, o nosso segundo tema é a gestão de resíduos sólidos. Quando a gente pensa o que são resíduos sólidos e por que você não está chamando isso de lixo, eu vou te contar
que a diferença entre uma coisa ser um resíduo sólido ou lixo é o que você escolhe fazer com ela. Todas as vezes que nós, seres humanos, nos dedicamos a consumir alguma coisa, há sempre algo que resta, que sobra, que a gente não consome. Pense, você come a banana, sobra a casca da banana. Você toma um sorvete, sobra o palito do sorvete. Você compra uma roupa, depois de alguns anos, sobra a própria roupa, os trapos da roupa que você não quer mais usar. Todas essas coisas que sobram podem ser lixo ou resíduo sólido, depende do tipo de escolha que você vai fazer sobre o destino de cada uma delas. Então, quando eu como a banana e escolho jogar a casca que eu não quero comer no lixo comum da minha casa, o destino final dessa casca será um lixão a céu aberto ou um aterro sanitário, onde de fato ela não terá mais nenhum uso. Colocando a casca no lixo comum da minha casa, eu transformei a casca de banana em lixo. Agora, se eu fizer uma escolha diferente e colocar a casca de banana numa composteira, ou mesmo que diretamente no solo do meu jardim, mas com alguns cuidados, todos os nutrientes presentes ali na casca de banana que eu escolhi não consumir, serão sim consumidos por mais alguém, por micróbios e bactérias que vivem na terra e, no limite, pelas plantas que vivem nesta terra. Neste caso, a banana é um resíduo sólido que teve um destino muito melhor do que ir para um lixão ou para um aterro sanitário. Esta informação sobre a qual eu acabei de falar é exatamente o que vai aparecer no texto em que nós apresentamos às crianças este tema. É importante que elas saibam a diferença, mas é mais importante ainda que elas saibam que toda a diferença reside no tipo de escolhas que nós fazemos. Elas, inclusive, vocês receberão aí na escola uma composteira, uma vermicomposteira. São caixas plásticas e um grupo de minhocas que farão o trabalho de compostar todo o lixo orgânico que vocês puderem coletar na cozinha da escola, ou as crianças puderem trazer de casa, ou aquilo que sobra do lanche deles. Assim, vocês mostrarão às crianças que esse tipo de escolha produz um fertilizante, um adubo muito poderoso, que é o humus de minhoca ou o próprio chorume, que vocês podem usar lá no jardim ou na horta que vocês terão feito quando estudarem o primeiro tema, lembram? Assim as coisas vão se ligando. As crianças também farão uma pesquisa sobre a quantidade de lixo que é produzida na escola e em casa e pensarão um pouco sobre: será que é necessário tanto lixo? Será que a gente está desperdiçando coisas? Será que a gente escolhe jogar coisas no lixo quando elas ainda poderiam ter algum uso? Veja, o lixo mais comum em escolas, acredite você, é folha branca de boa qualidade. É aquela folha de caderno que a criança arranca quando não consegue achar a borracha. É aquela ficha de atividade extra que você pediu para o Xerox, mas você não tem nenhum aluno extra. Um dia ela vai para o lixo, não vai? Será que essas folhas não poderiam ser guardadas em outro lugar e a gente usaria o verso? Será que elas não poderiam virar aviõezinhos de papel antes de virar lixo? Será de fato que não há nenhum outro uso para esse tipo de resíduo que não ir para o lixo? Ao discutir esses temas com as crianças, a gente está discutindo uma das ideias mais importantes nos dias de hoje, que é a ideia de consumo. Não consumo direto de energia elétrica e essas coisas. A gente vai discutir isso, mas é no próximo tema. Aqui a gente está discutindo a ideia de consumo geral. Todas as coisas que a gente escolhe consumir e como a gente escolhe fazer isso. E aí você pode me perguntar novamente: mas Lilian, o que isso tem a ver com energia elétrica? E eu vou te dizer, tudo a ver. Veja, absolutamente tudo. Tudo que você consome hoje, da água do seu banho,
ao sorvete, ao lençol da cama em que você dorme, de alguma maneira consumiu energia elétrica para ser produzido, transportado, comercializado e chegar até você. E nunca é pouca energia elétrica, nem pouca água. E essa é uma ideia importante, porque no Brasil, energia elétrica e água deveriam ser tratados como sinônimos. E para a humanidade, energia elétrica e água têm sido os grandes problemas que a gente deve resolver se a gente quiser continuar existindo. O que a gente quer com esse tema é que as crianças comecem a pensar nas nossas formas e escolhas de consumo e, mais importante que isso, pensar de que maneira a gente pode reduzir como coletividade este consumo. Qualquer ato que a gente faça para economizar energia elétrica e água diretamente e individualmente, como apagar as luzes de um cômodo quando a gente sai, ou fechar a torneira enquanto a gente escova os dentes, de fato representa alguma economia, mas ela é muito pequenininha e tem um impacto muito pequenininho em relação a um ato coletivo que a gente faça, como quando, por exemplo, a gente decide não consumir mais as sacolinhas plásticas dos estabelecimentos comerciais, ou quando a gente decide não comprar coisas que sejam envolvidas em isopor, ou como quando a gente decide escolher produtos que tenham o menor número possível de embalagens em lugar daqueles que têm 4, 5, 6 embalagens e no final são o mesmo produto. A gente tem que pensar que todas essas embalagens custaram uma montanha de energia elétrica e água para serem produzidas e custarão outra montanha de energia elétrica e água para serem desmontadas quando elas finalmente forem jogadas no lixo. Aqui, uma vez mais, a gente passa pelos 3 momentos do método. As crianças inicialmente recebem uma informação que amplia a sua possibilidade interpretativa de eventos do mundo, então ela aplica essa informação para verificar de que forma ela funciona e como essa interpretação se altera, cuidando das minhocas, distribuindo humus, fazendo o levantamento do lixo produzido na escola, em casa, verificando que tipo de tratamento o município dá aos seus resíduos sólidos. Será que tem ecoponto? Será que tem ponto de coleta de eletrônicos? Será que tem ponto de coleta de pilhas? Para onde vai o lixo da cidade? O caminhão que pega o lixo ali na nossa rua, na nossa região, leva esse lixo todo para onde? Será que tem coleta de lixo reciclável na cidade? As crianças vão verificar todas essas hipóteses e, finalmente, as crianças escolhem que tipo de ação elas devem fazer para melhorar esse mundo, que é o mundo em que elas vivem. Será que elas vão instalar uma coleta seletiva de papel na escola e dar um outro uso a essas folhas que iam para o lixo? Será que elas vão distribuir o humus de minhoca para além do jardim da escola? Quem sabe para os jardins dos vizinhos ou das famílias? Será que elas vão instalar na própria escola pontos específicos de coleta de certos tipos de resíduos sólidos que merecem um tratamento especial, como as pilhas e baterias? As crianças farão escolhas e, com a sua ajuda, alterarão o mundo em que elas vivem. O nosso terceiro tema é a energia elétrica propriamente dita. Nós apresentaremos às crianças o conceito de eficiência energética. Eficiência é um conceito que veio da economia, a ciência, e que significa algum tipo de economia, a poupança mesmo. Quando a gente fala em eficiência energética, a gente sempre está falando em maneiras de reduzir o nosso consumo de energia sem necessariamente reduzir as coisas que a gente faz com a energia. É o que você provavelmente faz na sua casa quando você escolhe tomar banho no horário mais quente do dia e por isso a água não precisa ser tão quente, a do chuveiro, aquela que usa energia elétrica para ser aquecida. Ou quando você reúne uma quantidade de roupas suficientes para dar uma carga cheia na máquina de lavar roupas antes de ligá-la, em lugar de escolher lavar poucas roupas vários dias. Eficiência energética é uma ideia que nos ajuda a pensar
como a gente consome energia e que escolhas a gente poderia estar fazendo diferentemente, de tal forma que a energia que nós temos seja melhor distribuída entre todos nós e mais bem utilizada. Quando as crianças aprenderem sobre esta ideia de eficiência energética, você as convidará a fazer um levantamento para ver como que na escola a gente consome energia elétrica. Vocês já pensaram que numa escola qualquer deste Brasil imenso, qualquer sala de aula costuma ter um número de lâmpadas maior do que aqueles que a maior parte de nós tem em casa? E essas lâmpadas ficam acesas das 6 da manhã, quando chega a primeira pessoa à escola, às vezes até às 11 da noite, quando essa pessoa finalmente vai embora descansar. Será que a gente desperdiça muita energia elétrica na escola? E água? Será que a gente desperdiça? Pense em quantos bebedouros, torneiras e tantas outras coisas que trazem a água que a gente precisa, mas como a gente as usa? Será que essas coisas estão sendo usadas de uma forma eficiente? É isso que as crianças vão descobrir neste levantamento. Além de descobrir todos os pontos de energia elétrica e de água existentes na escola e como eles são usados e como eles funcionam, as crianças deverão entrevistar profissionais da escola que são responsáveis pela manutenção desses equipamentos, perguntando a eles que tipo de problemas eles encontram, quando que esses equipamentos costumam quebrar e que tipo de defeito eles apresentam, quem é que faz as substituições, que custo isso tem para a escola, enfim, fazendo uma entrevista em que eles descobrem como é que essas coisas podem e devem ser cuidadas e quem faz isso. Uma vez que as crianças tenham organizado com a sua ajuda todas essas informações, eles vão realizar na escola uma campanha de utilidade pública divulgando essas informações, a ideia de eficiência energética e ações que todas as pessoas que estão ali na escola podem realizar para aumentar a eficiência energética da unidade escolar inteira. Será que a gente consegue apagar as luzes quando sai da sala? Será que a sala tem um interruptor? Nem todas as escolas têm. E se não tem um interruptor, que outro tipo de solução a gente pode propor? Será que a gente consegue usar menos água quando a gente volta da aula de educação física? E como a gente pode fazer isso? Eu não sei, mas as suas crianças certamente terão várias ideias que vocês poderão colocar em prática e depois divulgá-las por meio de cartazes, as crianças falando nos horários de intervalo, apresentações que tornem essa ideia convincente para toda a comunidade escolar e, com isso, a unidade escolar poderá ser mais eficiente do ponto de vista de seu consumo de energia elétrica e água. O nosso último tema é lazer e segurança. E se no tema anterior era óbvia a relação com energia elétrica, afinal, energia elétrica era o tema, neste caso você deve estar de novo se perguntando o que lazer e segurança tem a ver com energia elétrica, Lília? E eu vou te responder, nada mesmo, nenhuma relação. Entretanto, se você está sendo convidado a participar desse projeto, é porque você mora numa cidade que está na área de atuação da STT, e isso significa que perto do lugar onde você mora tem uma represa. As represas são importantes equipamentos de lazer nas cidades onde elas se localizam. Primeiro porque elas organizam o acesso ao rio, criando prainhas e lugar para estacionar o carro, e lugar para piquenique, e isso faz com que o número de pessoas que frequentam a represa aumente. Segundo, porque ela envolve riscos reais. Represas não são como rios. Elas são lugares que têm outros perigos e com os quais a gente tem que ter outros cuidados. As crianças vão investigar desde a história da instalação da represa na cidade até como a população usa a represa como equipamento de lazer ou para qualquer outra coisa, até que peixes vivem ali e se as pessoas vão pescar esses peixes ou não, se isso é permitido ou não, e vão criar uma vez mais uma campanha de utilidade pública. Só que agora com algumas diferenças importantes. A primeira e mais óbvia delas é o tema. Será a represa, é claro. As normas de segurança que a gente deve respeitar para usar esse equipamento de lazer e outras informações que as crianças possam ter obtido sobre esse lugar que apareceu na cidade e agora já faz parte dela. A segunda diferença importante é a mídia. As crianças deverão fazer um vídeo que pode ser feito no celular de até 1 minuto de duração.
Este vídeo será enviado para as pessoas que fazem a gestão do projeto e vocês poderão mostrar às crianças que, a depender da mídia que a gente usa, a gente amplia muito o alcance da nossa ação. Afinal, um vídeo publicado na internet alcança uma infinidade de pessoas. Nem é possível a gente saber exatamente quantas. Vocês já viram aquela experiência em que alguns professores publicam em redes sociais o trabalho dos seus alunos e pedem às pessoas que, quando virem esse trabalho, marquem ali quem são, onde e quando estão, justamente para mostrar para os seus alunos e alunas que o alcance das coisas que a gente publica na internet é imponderável. A gente nunca sabe onde essas coisas vão parar. A campanha de utilidade pública, assim, no caso da represa, amplia o alcance quase que infinitamente. E a gente mostra para as crianças que a voz delas pode ser ouvida em lugares que elas nem imaginavam que existiam. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui, por me permitirem apresentar esse projeto do qual eu gosto muito. Eu espero que vocês sigam comigo nos nossos próximos vídeos, quando então nós discutiremos a ideia de letramento científico e a forma como essa ideia pode se relacionar a esse projeto e aquilo que você faz na escola. Até nosso próximo vídeo.